Olá, queridos! Hoje, primeiro dia do nosso propósito, 40 dias de fé e milagres. Hoje é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala sobre vivendo por fé e não por vista. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tem a definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos. Fatos, realidade, concreto, que não se vê. Olha que coisa interessante. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui no capítulo 1 dos nossos 40 dias, quando nós falamos sobre viver por fé e não por vista, é a definição da fé. Você não pode viver por aquilo que os seus olhos estão enxergando. Os problemas, as dificuldades, as lutas, uma crise no casamento, uma enfermidade, uma situação financeira difícil, uma crise que não se resolve. Não é assim que você deve viver. Você deve viver baseado na dimensão da fé, visualizando o seu milagre antes que os seus olhos possam enxergar. O que é a convicção de um fato que não se vê? É você visualizar o seu milagre, é você ver o seu milagre tão claro aqui que ele se torna real, mais real que os problemas, as adversidades e as circunstâncias que te cercam. Então isso é viver por fé. A Bíblia diz que devemos viver por fé e não por vista, porque assim mostramos a nossa confiança e a nossa esperança no nosso Deus. Hoje é o nosso primeiro dia de jejum, primeiro dia de oração. Leia o seu capítulo, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Nesses 40 dias eu profetizo que grandes milagres virão sobre você e toda a sua casa. Deus te abençoe muito. Primeiro dia, vivendo por fé. Está em suas mãos o poder de mudar a sua história. Versículo do dia. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. O apóstolo Paulo foi um homem admirável e viveu grandes experiências com o Senhor Jesus. Sob a direção do Espírito Santo, tornou-se uma grande influência para a igreja e os cristãos, deixando-nos um precioso conselho de que deveríamos ser transformados através da renovação da nossa mente, para aí sim experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Paulo nos ensinou que não devemos nos conformar com este mundo, mas buscar constantemente a renovação da nossa mente. E é através de uma mente transformada pelas verdades bíblicas que conseguimos mudar as nossas vidas. O seu maior inimigo é a sua própria mente, até mesmo maior que Satanás. Às vezes, atribuímos a ele a autoria dos nossos fracassos, mas, na maioria deles, nossa resistência mental é o que verdadeiramente nos faz tropeçar e retroceder. E Paulo sabia exatamente sobre o que estava falando. Como é perigoso para um cristão ter a sua mente engessada e cauterizada. O processo de cauterização é feito através de algo bastante quente, que sela uma hemorragia. Porém, deixa uma marca profunda, e assim é a mente cauterizada. Ela nunca se renova, nem se permite enxergar pelo olhar da fé. Uma mente cauterizada é altamente conformada. A mente cauterizada faz com que troquemos as verdades bíblicas por qualquer outra mentira e nos torna tolerantes com a falta de fé e com o pecado. Jesus também fala sobre esse tipo de pessoa no livro de Apocalipse. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera foras quente ou frio. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Abra os seus olhos espirituais. Talvez a sua mente já tenha sido cauterizada há muito tempo. Um exemplo muito prático disso é a quantidade de famílias cristãs que tiveram seus filhos nascidos e criados dentro da igreja, ensinados à luz da palavra de Deus, mas que ao iniciar a adolescência decidiram que não frequentaria mais a comunhão da igreja e distanciaram-se dia após dia do relacionamento com Deus. E muitos pais observaram a tudo e justificam-se
que não querem forçá-los a nada, porque isso os repeleriam ainda mais. Esses pais estão com a mente conformada com a situação e não conseguem contemplar pela fé uma saída. Além disso, toda mente cauterizada tem medo de mudanças e nem se esforça para alcançá-la. Percebendo que seu casamento está mal, esse tipo de pessoa somente espera que Deus faça algo, mas por si só não consegue agir, ou mesmo em relação às finanças, família e saúde. Muitos deixaram de reagir e são extremamente passivos, mesmo sabendo que o Senhor Jesus sempre apoiará aqueles que estão dispostos a pagar o preço necessário para ver a mudança acontecer. Ele se aliancia com quem tem e demonstra atitude e vive inspirado pela fé. Quem tem a mente cauterizada também não consegue sonhar. Imagine Moisés, bastante velho, tendo de reunir 2 milhões de pessoas e motivar todos a saírem do Egito e passarem pelo grande desafio de atravessar o Mar Vermelho. Ele precisava, mesmo com a idade avançada, ser um sonhador e estar sempre muito motivado, apesar de já ter vivido muitas coisas. Hoje eu pergunto, quais são os seus sonhos particulares e os familiares, profissionais e ministeriais? Se não existem projetos em sua vida, clame para que Deus renove a sua mente e esforce-se para mudar. Mas afinal, o que é ter uma mente renovada? O que é preciso fazer para tê-la? A primeira característica é crer que podemos transformar qualquer circunstância. Ter uma mente renovada é crer que podemos sim mudar qualquer situação. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. Jacó é um exemplo de mente renovada. Ele era um enganador que enrolou seu pai e seus irmãos, mas já velho e cansado de ser perseguido por conta do seu caráter, lutou com Deus para que seu histórico de homem problemático fosse apagado e um novo Jacó surgiu, sendo, a partir daquele momento, um homem honrado e valoroso. Jacó não desistiu até ser abençoado por Deus, e ele alcançou o que desejava, tornou-se um príncipe de Deus. Você pode sim mudar a sua realidade. Jejue como nunca, ore como jamais orou, creia além das suas forças, haja dentro dos princípios da Bíblia e colha os resultados. Está em suas mãos o poder de mudar a sua história. Quem tem uma mente renovada é desejoso das novidades e sabe que sua vida pode ser melhor do que tem sido. Todos nós podemos nos tornar melhores do que temos sido, e aqueles que lutam contra si mesmos para adquirir uma mente renovada recebem como recompensa conhecer o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e são enriquecidos pelas bênçãos dele. Não se conforme com nenhuma desculpa, mas declare o que Deus ainda fará e não permita mais que a sua mente determine o que você pode ou não fazer e receber.